Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre o capítulo 3, o surgimento das primeiras civilizações, Mesopotâmia, aula 1. Vamos lá? Vamos iniciar falando sobre o processo de sedentarização e a origem das cidades. O processo de sedentarização ocorreu devido à Revolução Neolítica, onde o homem deixou de ser nômade, ele passou a praticar agricultura, produzir seu próprio alimento e também criar animais, né, para também o consumo. Com isso, ele não precisava mais ir de um lugar para o outro, ele se tornou sedentário, tem uma moradia fixa, tá bom? E assim eles foram reunindo, né? As pessoas foram se reunindo próximo a rios, né? Pensa bem, qual que é a vantagem de você morar próximo a um rio? Você tem água em abundância para produzir, né? A questão da agricultura, água para beber, para os animais, tá bom? Outro ponto foi a melhoria de instrumentos e técnicas de plantio e o desenvolvimento do arado, por exemplo, né? Ele é um instrumento utilizado para preparar o solo e com isso o solo fica mais fértil e você consegue produzir em melhor qualidade e quantidade. E em consequência disso, nós teremos a produção de excedentes. Excedentes é o que sobra, pessoal. E com isso, nós teremos aí, né, as primeiras práticas comerciais. Você produz, dá um exemplo aqui, algodão, né, só para dar um exemplo aqui. E a outra pessoa produz ali uma cevada. O que eles fazem? Você tem uma sobra e a outra pessoa também tem uma sobra. Troca. Eles começam a trocar produtos, tá bom? Surge aí o início do comércio, ok? Com o processo de sedentarização e aglomeração de pessoas, nós tivemos novas formas de divisão do trabalho. Exemplo, crescimento das aldeias, nós tivemos a distribuição de tarefas, que eram funções específicas associadas à agricultura, que era ali o carro-chefe, né? Tudo girava em torno ali da agricultura. Então você tinha pessoas que criavam animais, né? Outras praticavam artesanato, o comércio, né? Outras construíam, né, as obras públicas ali, os centros urbanos, casas, tá? E com isso, pessoal, houve ali a ideia de posse da terra e o direito à herança. Esse é um ponto interessante que nem todos conseguiam, não era uma quantidade igual, dividida igualzinho para todos. Nesse sentido, começam-se a ter pessoas com mais terras, outras pessoas com menos terras, e começa a surgir aí as desigualdades sociais, né? As pessoas mais pobres e pessoas mais ricas. Assim sendo, pessoal, nós tivemos também novas descobertas, né? Como a fundição de metais, eles puderam produzir armas mais sofisticadas, né? E um outro fator importante foi ali o surgimento da moeda. Tá? Então, com a questão do comércio, né, as pessoas começaram a produzir os excedentes, eles começaram a usar ali a moeda que substituiu ali a troca de um produto pelo outro. Não substituiu 100%, havia lugares que eles praticavam a troca de produtos por produtos, tá? Mas em decorrência do volume, né, de produtos, de aglomeração de pessoas, principalmente nas cidades, né, começou-se a usar também a moeda. O desenvolvimento do comércio, né, houve a necessidade de se registrar o que se vendia, tá bom? Não dá para guardar tudo de cabeça. Uma pessoa vendeu um monte de produtos ali para uma pessoa X e em seguida vem outra pessoa, em seguida vem outra pessoa. Como ele vai ter um controle do que ele está vendendo, o quanto ele está vendendo? Surgiu ali a necessidade de registrar e com isso a escrita, tá bom? Então a escrita surgiu em decorrência do desenvolvimento do comércio, ok? A localização geográfica das primeiras civilizações. As primeiras civilizações, as primeiras formas de urbanização se localizaram em uma região margeada pelo Mar Vermelho e pelo Mar Mediterrâneo, denominada Crescente Fértil, tá? Essas civilizações elas eram chamadas de civilizações fluviais, porque elas dependiam ali dos rios, né, para a sua sobrevivência,
como nós já falamos nessa aula. Dentre essas civilizações, né, desses povos, nós vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia e nós vamos falar muito sobre eles nas próximas aulas, tá? Hoje é mais uma introdução mesmo. Nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, tá, gente? A Mesopotâmia era uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Olha só, uma região fértil, né? Viviam localizada, melhor dizendo, esses povos viviam entre dois rios. A sua organização política era organizada em cidades-estados. O que são cidades-estados? São cidades independentes, com governo próprio. Tá? Cada um tem o seu rei, cada uma tem as suas leis, tem a sua moeda. Tá bom? Então, a Mesopotâmia não era um estado centralizado, não era um país. Tá? Cada cidade é como se fosse um país independente. Cada cidade tinha suas regras, cada cidade tinha a sua forma, os seus deuses, né? Melhor dizendo, eles eram povos politeístas. O que são povos politeístas? São povos que adoram vários deuses, tá? O único povo monoteísta aí, né? O povo que adora ali somente um deus, né? São o povo hebreu, mas aí mais para frente nós vamos falar sobre isso. O comércio deles, né? Era a agricultura. Eles viviam da agricultura também, a questão do artesanato, tá? Faziam um comércio de produtos do excedente, como a gente já falou aqui, tá bom? E os sumérios, gente, nós vamos falar sobre todos os povos da Mesopotâmia, ali, pelo menos os principais, tá? Mas hoje vai ser só uma introdução, porque no exercício da matriz que vocês vão receber, vai estar falando um pouco dos sumérios. E os sumérios eram os povos que constituíram, tá, a base cultural da civilização da Mesopotâmia. Tá? Então, eles são responsáveis, né, atribuem-se aos sumérios a invenção da escrita, técnicas para armazenar e transportar água, a fundação de cidades importantes como Ur, Lagash e também Nippur, tá bom? Então os sumérios aí são os povos ali, os primeiros povos que desenvolveram várias técnicas e invenções que foram utilizadas por grande parte dos povos ali da Mesopotâmia. Hoje, como eu disse, foi só uma aula introdutória sobre o capítulo 3. E qualquer dúvida podem mandar no e-mail, tá, pessoal? Estou disponível para responder, tá? E sugiro ler a matriz, o texto da matriz que eu vou estar enviando para vocês. E qualquer dúvida pode me chamar aqui. Até a próxima aula.